Olá, galera, excelente dia. Espero que todos vocês estejam bem, em casa, se cuidando. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em relação à disciplina de História, onde iremos abordar a temática da presidência de João Goulart no país. Na verdade, nos nossos últimos encontros, nós tínhamos comentado acerca do governo de Jânio Quadros, né, que tinha como vice o João Goulart. O Jânio Quadros ele vem com toda uma campanha moralista, proibição de uso de biquínis nas praias, ou ainda, por exemplo, a proibição da briga do galo. E não somente isso, a formação de uma política externa independente, né, com a aproximação de países diferentes, por exemplo, do bloco dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, o que começou a levantar críticas, sobretudo por parte da UDN, da União Democrática Nacional, ao seu governo e da própria imprensa e dos Estados Unidos, que o acusavam de ser comunista. Por conta disso, nós já até tínhamos comentado que o fator, né, de maior crucial, podemos assim dizer, do seu governo é a sua renúncia, que se dará após ele condecorar o líder da Revolução Cubana, o Ernesto Che Guevara, com a medalha Cruzeiro do Sul, que era uma das grandes honrarias que o governo brasileiro poderia dar a um sujeito social, a um indivíduo, e automaticamente isso levou com que, né, aumentassem as pressões dentro do Congresso Nacional para forçar a saída do Jânio Quadros, o que levou à sua renúncia, uma vez que ele temia a formação de uma guerra civil. Contudo, o seu vice, João Goulart, ele estava em missão diplomática na China, então ele não conseguia imediatamente assumir, né, e o próprio Congresso enxergava isso. Bom, a China comunista de Mao Tse-tung, isso levou com que o próprio João Goulart já fosse visto pelas ondas conservadoras do país como uma pessoa próxima ao regime comunista e a possibilidade da sua implementação uma realidade no país. Por conta disso, o Congresso articula e estabelece o fim do presidencialismo no Brasil e a afirmação, né, do parlamentarismo. E esse parlamento seria governado justamente pelo Congresso, com a figura do presidente, no caso a figura do João Goulart, apenas como uma figura secundária na tomada de decisões do país. Contudo, por conta das forças e das pressões políticas, o Congresso decide fazer com que o povo tome a decisão para si e escolha o seu modelo político de governo, e aí ele estabelece a formação de um plebiscito, onde o povo deveria escolher entre o parlamentarismo e o presidencialismo. O presidencialismo vai ganhar em massa esse processo de plebiscito, e aí sim o João Goulart ele pode governar, ele ser o chefe do poder executivo do país, né, na condição de presidente, né, dentro de uma república federativa como o Brasil. Inicialmente, nós vamos perceber que ele vai querer estabelecer o que nós chamamos de plano trienal. O plano trienal, na verdade, é uma tentativa de renegociação da dívida externa e investir em setores sociais como habitação, saúde, educação, e assim como também tentar conter a inflação, reduzir a inflação de 52% para 10%. Para isso, automaticamente, ele estabelece a execução das reformas de base, administrativa, tributária, agrária. Ele limitava o vencimento do funcionalismo público, assim como também das Forças Armadas, e, acima de tudo, ele abria a economia do Brasil aos capitais estrangeiros. Isso aumenta também a dependência econômica em relação à injeção desses capitais no Brasil. Vale destacar que, para que ele pudesse equacionar esses problemas, ele deveria adotar medidas muito radicais, capitalistas, não temos como negar, como, por exemplo, a restrição de créditos, empréstimos externos, a contenção de gastos públicos e os congelamentos de salários. Aos poucos, o plano trienal ele vai fracassar, e aí o João Goulart ele começa a adotar medidas muito mais radicalizantes, como, por exemplo, o projeto de reforma agrária, que é uma lei que regulamenta a remessa de lucros para o exterior e a busca por uma distribuição de terras de forma equitativa no país, no intuito de não favorecer o grande proprietário de terra, o latifundiário. Contudo, pensar a reforma agrária é entender que ela é um projeto capitalista, até porque você ganha a sua propriedade e você desenvolve sobre essa propriedade, né? Ou seja, o lucro é obtido por você, mesmo que você tenha que pagar para esse Estado os impostos. Merece destaque para a gente, quando falamos também, o processo de radicalização política, sobretudo que quando falamos do governo João Goulart, nós temos que entender que ele está totalmente atrelado aos sindicatos e à classe dos trabalhadores,
não sendo configurado um peleguismo sindical como nós já vimos no governo Vargas. Na verdade, no campo, ele começa a favorecer a formação de ligas camponesas, isso se dará a partir de 1955, tanto que é justamente do governo João Goulart que chegam as primeiras reformas, as primeiras leis trabalhistas para contemplar os trabalhadores rurais, uma vez que com o governo Vargas a CLT só contemplava o trabalhador urbano, uma vez que era um temor que Vargas tinha de se estabelecer intensas greves, sobretudo no eixo Rio-São Paulo. Então, para equacionar e apaziguar esse problema, ele estabeleceu as leis trabalhistas para contemplar essa classe de trabalhadores. Contudo, além do campo, no meio urbano, nós podemos destacar uma intensa oposição por parte do PTB e também do PSD, do Partido Social Democrata e da UDN, da União Democrática Nacional, sobretudo porque eles queriam impedir a aprovação das reformas de base, porque eles acreditavam num teor comunista dessas reformas. E vale destacar que dentro do Congresso Nacional, o PTB, ele começou a se aliar e formar a Frente Parlamentar Nacional, que junto com o Jango procuravam aprovar as reformas de base, e junto com o PSD e apoio da UDN, se formou a Ação Democrática Nacional, que queriam barrar o avanço das reformas de base no Congresso. Vale destacar que é justamente nesse momento que ondas conservadoras começam a se formar. O João Goulart começa a não ter o apoio também por parte da imprensa, dos periódicos da época. Isso já era um motim, porque a propaganda levava a toda uma radicalização do seu discurso político. E não somente isso, duas instituições começam a ser criadas, sobretudo a primeira, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, que vai ser formado em apoio e tutela da Embaixada dos Estados Unidos e começa a ter um discurso totalmente contrário ao governo de João Goulart, e também o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES. Sobretudo, o IBAD, ele começa a fomentar o discurso estadunidense de que o governo João Goulart ele tem uma proposta comunista para o país e que essa proposta comunista, por meio das reformas de base e da reforma agrária, deveriam ser freadas no Congresso e, consequentemente, o João Goulart deveria ser deposto enquanto presidente do país, uma vez que o mundo passava aquele cenário da Guerra Fria e automaticamente nós tínhamos um avanço do comunismo pela América Latina. Era um temor por parte dos Estados Unidos a expansão do comunismo também para o Brasil, uma vez que o Brasil sempre foi um país armistício, podemos dizer, amigável em relação aos Estados Unidos, e estabeleceu alianças, se a gente for parar para analisar, desde o governo de Getúlio Vargas com a famosa política de boa vizinhança. Quando comentamos também o cenário do governo João Goulart, para que ele pudesse tentar estabelecer a proposta de reforma agrária, no dia 13 de março de 1964, ele estabelece o famoso comício das reformas na Central do Brasil, onde ele começa a discursar para mais de 300 mil pessoas, apresentando as propostas e medidas das reformas de base que ele procurava aprovar no Congresso, no intuito de contemplar a classe trabalhadora e os sindicatos. Em oposição, no dia 19 de março, nós vamos ter a formação da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. É uma onda extremamente conservadora ao governo João Goulart, que não aceitou o comício da Central do Brasil e não aceitava as reformas de base, o acusando de ser comunista. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi apoiada pelos setores mais conservadores da Igreja Católica, da classe média, pelos militares, isso é importante também citar, e pelos Estados Unidos, que de forma mancomunada com os militares já forjavam um golpe civil-militar desse mesmo ano, que vai acontecer no dia 1º de abril. E aí, automaticamente, após o evento da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, os militares, que já eram politizados, isso é importante também destacar, começaram a intensificar o processo de deposição de João Goulart, que aos poucos começou a se ver totalmente estrangulado, não tendo mais o apoio da classe média, né, e muito menos dos militares no seu governo. Ele vai para o Rio Grande do Sul, contudo, ele tinha o intuito de fazer toda uma militância e uma resistência, só que ele não tem mais um apoio militar e logístico para isso, e ele automaticamente é deposto no dia 1º de abril de 1964, ele inclusive se exila no Uruguai, e o Brasil, de 1964 a 1985, passa por um golpe civil-militar, por uma ditadura civil-militar. Ela é civil porque ela é amparada pelas camadas civis, pela classe média, e ela é militar porque ela tem uma intervenção para depor um presidente eleito
não democraticamente, porque não se elegeu o Jango, mas elegeu-se o Jânio Quadros. Mas ele veio justamente nessa onda democrática do processo eleitoral e ele é deposto sendo acusado de ser comunista, quando de comunista, conforme eu apresentei para vocês, ele não tem nada. Tá ok, pessoal? Grande abraço.